A Fúria vence a The Mongols e vai para mais um playoff. A gente não pode, de jeito algum, eu vou fazer uma campanha para a gente não normalizar isso. A Fúria jogou hoje e venceu a The Mongols por 2-0. Jogo da Thunder Peak que valia a vaga do primeiro lugar do Grupo A. A Fúria venceu a The Mongols por 2-0, ganhando no OT na Dust 2 e de 13-11 na Mirage. Primeiro mapa Dust 2, um mapa muitíssimo igual, tá? Parabéns para os dois times, porque foi um baita jogo. Até nos ratings, né? Nos melhores ratings do jogo, os times empataram com o Yekindar e com o Senzu, apesar de eu achar que o Yekindar fez uma partida melhor, uma partidaça do Yekindar na Dust 2, mas o jogo foi igual nos ratings dos melhores jogadores e muito parecido durante o jogo inteiro até o segundo OT. A The Mongols ganhou o Pistol, depois a Fúria fez um ótimo TR, porém a The Mongols conseguiu se adaptar fazendo alguns rounds para virar 7-5. Depois a Fúria de CT ganha o Pistol, a The Mongols faz vários rounds, mas a Fúria consegue se adaptar para achar um ou outro roundzinho ali para ficar 7-5 também. Quando a gente vai pro primeiro OT, a Fúria ganha o primeiro round, a The Mongols ganha os outros dois de TR. Vai a The Mongols pro CT, a The Mongols ganha o primeiro round, a Fúria ganha os outros dois de TR. Um jogo que realmente foi um jogaço muito parelho. Qualquer equipe poderia ter vencido esse mapa, com certeza. Como eu falei ontem, não só pelo placar, na minha opinião, pelo jogo mesmo. Foi um jogo que indico quem gosta de analisar jogo mesmo, dá uma assistida. E a Fúria depois no segundo OT acaba fazendo 4-0, né? 3-0 de TR e 1-0 de CT. Bem legal, tá? Porque eu acho que a Dust 2 é um mapa que você consegue ter um bom CT, principalmente quando você vai tendo tempo para se adaptar no jogo. E não foi o que aconteceu, né? Ambos os times foram muito bem, né? Então fugiu um pouco do que eu penso, né? Ambos os times acabaram indo muito bem. A Fúria acabou fazendo 3-0 de TR no segundo OT, né? Tendo dinheiro, adversário, etc. E mesmo assim, Falenzão mandando ali bem no TR. E a Fúria fez então e fechou em 19-15 a Dust 2. Na Mirage, um jogaço também em 13-11, mas aqui eu já acho diferente, tá? Eu acho que um jogo dominante na minha visão da Fúria, é um jogo que a Fúria mereceu bem vencer essa Mirage. Ah, pô, mas foi 13-11. É o que eu falei ontem. Parece que eu falei no vídeo ontem e hoje chegou para comprovar, né? Que a gente tenta não olhar só pro placar. Para mim, a Fúria foi bem, perdeu os dois pistols, conseguiu fazer poucos rounds de CT, mas fez rounds de CT, tá? Ganhou ali 3 armados, conseguiu fazer 4 rounds, fez um jogo, poderia ter sido melhor? Poderia, mas fez um jogo diferente pra mim do que a The Mongols CT. Pra mim aí a Fúria, cara, é claro que com muitos clutches e rounds em igualdade, mid rounds que a Fúria conseguiu ser melhor, óbvio, tá? Mas isso faz parte do jogo. Acho que o TR da Fúria, o jogo geral da Fúria na Mirage, pra mim, foi bem melhor do que da The Mongols, tá? Eu acho que é um mapa que seria até injustiça a Fúria perder, mas claro, né? O CS não tem essa de injustiça, tem de placar. E não teve nem injustiça no placar. A Fúria ganhou, é uma partidaça do Yuri, claro que ficou marcado principalmente pelo round final ali, mas o Yuri fez uma baita partida, muitos rounds importantes nesse jogo, né? Acabou ficando nesse mapa com maior rate. O Molodói fez uma partidaça também nesse mapa, mas assim, acho que o Yuri ficou mais marcado, mas é legal porque o Molodói ele tá conseguindo, né? Cada vez mais manter uma constância alto, né, e ser um cara impactante demais de AWP, impactante demais. Eu acho que a questão do Rookie, né, parece ser um pouco brasileiro, por ser torcedor da Fúria, né, porque ele não é brasileiro, mas que eu já acho que ele tá, pra mim, até alguns passos à frente, mas a questão de estar no top 20 mesmo, né, nem só de ser o Rookie do ano, a questão de estar no top 20, ela tá chegando forte. E Fúria então ganha,
Fúria está classificado para mais um playoff e é sobre isso que eu quero trocar um pouco ideia aqui antes de passar sobre outros resultados também brasileiros, mas galera, não tem como, eu que sou um cara que vivo o CS desde 2000, a primeira vez que eu vi CS foi em 1999, mas a primeira vez que eu joguei mesmo foi em 2000, passei ali, estive, né, trabalhava com CS em 2006, e estive acompanhando a era LGSK, então vai um recado, porque muitas pessoas falam para mim, Pocão, pô, comecei a acompanhar em 2019, 2020, comecei a acompanhar em 2023, né? Não peguei essa era do Brasil, é muito difícil, etc. Vai para essas pessoas, mas vai também para quem acompanhou e quem viveu a era LGSK entrar nessa reflexão comigo e ajudar a gente a não normalizar isso para essa galera mais nova. Rapaziada, a Fúria chega em mais um playoff. Se eu não me engano, são 7, né? Vamos tentar fazer uma conta. Se eu esquecer, galera, perdão pelo roteiro, tá? Mas, ó, Astana, Major, Cologne, Blast, Fissure, Pro League e Thunder Peak. Se eu não me engano, são 7 playoffs da Fúria, dessa line da Fúria, que foi praticamente iniciada no final do primeiro semestre. 7 playoffs, sendo um título, tá, galera? E uma derrota agora pra Vitality, a outra vez que perdeu no playoff foi primeiro lá foi pra Spirit, que foi campeã, uma derrota pra Mouse num 2-1, que foi um jogaço do caramba. Galera, a gente não pode normalizar e deixar passar algo tão bom e tão significativo que a organização da Fúria, que todos os profissionais da Fúria CS estão conseguindo fazer por nós brasileiros. A gente não pode normalizar isso, né? Como tá sendo legal acompanhar. É óbvio que a gente quer ali um pouquinho mais, queremos ganhar, tudo claro, mas a gente não pode deixar isso passar, galera. A gente precisa elogiar os jogadores, CID, organização, precisam receber e, por favor, aproveitar esses elogios, tá? Porque é muito difícil o que eles estão fazendo, muito gratificante, e a gente precisa, cara, bater palma, galera. A gente precisa curtir esse momento, né? A gente vive também a torcida para dar nossas opiniões, né? Mas a gente vive também nossa torcida para chegar longe, cara. E estamos chegando muito longe. E esse é o objetivo maior para mim no vídeo, eu, pelo menos, não vou deixar com que a gente normalize uma sequência dessa. Não vou deixar. É claro que eu quero sonhar em ser campeão do Major de novo, mas não vamos deixar passar. Vamos entender, vamos deixar passar. É tanta coisa, principalmente que alguns atletas lá na Fúria, de críticas normais, eles têm que passar mesmo, são atletas profissionais, mas acaba sempre gente passando do ponto. Tem que curtir esse momento, galera, e a gente tem que, né, também bater um pouco de palmas ali, elogiar, parabenizar. Se não der certo de ser campeão em outro campeonato, agradecer. Galera, a gente praticamente, né, em todos os campeonatos dessa Fúria, a gente está no sábado e domingo final, né? Naquelas fim de semana final do campeonato. Então, parabéns, Fúria. Parabéns. A Fúria, então, está no playoff, tá? Não tem adversário ainda, porque o adversário sai do grupo B, que aí sim a gente teve né, já começar ali com algumas notícias ruins. Infelizmente, a Imperial acabou perdendo para Venom, né? E como eu falei, era para mim o grande jogo dessa Imperial aqui. Então eu preferia não ter ganho o mapa da nave e ter ganho esse jogo. Desculpa se de novo parece que a gente tá sendo vidente, porque eu não sou, mas foi o que eu falei. Assim, esse era o grande jogo, esse era o grande ponto. Foi um jogo tenso, é um jogo difícil. O time da Venom não é um time ruim, isso é óbvio, tá, galera? São jogadores já conhecidos, escola polonesa, então caras que tem também, que conquistaram a vaga, mas a gente precisava, cara, a gente precisava vencer. Infelizmente a Imperial perdeu num jogo equilibrado, primeiro mapa treinão, mas depois a Imperial também ganha de forma tranquila. E no último mapa, é um mapa bem equilibrado, a Imperial quase consegue ali voltar atrás, né? E tentar trazer para esse OT, mas infelizmente
A Imperial, que pra mim, tá? Teve o Vini, que talvez não fez um campeonato muito bom, mas por outro lado, eu acho que os jogadores da Imperial fizeram um campeonato bem legal, tá? O No Way, pra mim, fez um bom campeonato. O AWP, ele tem que impactar um pouco mais, eu admito, mas assim, não foi um campeonato ruim do Try. O Skulls é um jogador muito seguro, eu falei sobre isso, inclusive na época de mudança da Fúria, né? E muita gente discordou. O Skulls, ele não é um jogador que toda hora vai pintar com alto número de frags, mas ele é um jogador muito seguro e que faz muito bem a função dele. E parabenizar o Cello, né? Que pra mim fez um jogo hoje muito bom. Cello e No Way, pra mim, fizeram um campeonato bem legal. Tomara que eles levem essas pequenas melhoras aí para os próximos campeonatos. E quem tá bem, que consiga se motivar aí com essas palavras, se tiver ouvindo essas palavras aí. Cara, infelizmente, né, a Imperial acabou perdendo, está fora, então. Perdeu nessa Dust 2, a Imperial começou, até virou o jogo ali de CT, depois tomou vários rounds seguidos, né, conseguiu fazer 2, mas não conseguiu fechar. A Imperial está fora e a Fúria pega o segundo lugar desse grupo, né? E o segundo lugar desse grupo vai ser decidido entre Venom, que ganhou da Imperial, e a Aurora. A Aurora perdeu para a Nave. Olha a Nave lá, né, que perdeu o mapa para Imperial, agora ganhou da Aurora e está direto na semifinal. A Nave vai pegar a The Mongols ou 9Z, tá? A 9Z que também tem brasileiros, tá? O Urbano e o Levi, jogadores brasileiros. A 9Z ganhou da OJ, tá? Parabéns para a 9Z. Um último mapa também com OT, né? Super equilibrado. Não viu esse mapa, não consegui nem rever, tá? Quando eu chego, eu tento rever os jogos brasileiros, esse eu não consegui ver, mas parabenizar a 9Z e pelo que eu vi das estatísticas, uma partidaça do Luquen. Então a 9Z tá viva. Amanhã tem 9Z e The Mongols. Quem ganhar pega a Nave na semifinal. E amanhã também tem Venom e Aurora. Quem ganhar pega a Fúria na semifinal. A Fúria amanhã descansa e se prepara só para jogar agora já uma semifinal. E claro que a gente acredita e espera que possa ser campeã. Infelizmente para a Imperial valeu. Vamos agora então para a CS Ásia, né? Já tínhamos o Fluxo fora, já tínhamos o MIBR fora e hoje tivemos mais uma equipe fora. Tivemos aí então a PEN dando adeus ao campeonato. É difícil, né? Porque eu não tô acompanhando tanto as notícias dessa PEN. Eu vou lembrar o que eu falei um pouquinho. Eu sei que o vídeo vai ficar longo. E se a PEN ouvir isso, algum jogador da PEN, me respondam, tá, galera? Se quiserem. Eu não tô falando isso, apesar de algumas pessoas vão poder usar isso pro mal, né? Mas quando a PEN foi pro Major, a PEN, eu reagindo aos vídeos da PEN, o Biguzeira falou que eles foram treinar no Brasil. E muita gente criticou, e eu fui um dos poucos que elogiei, e depois eu consegui convencer algumas pessoas que esse elogio era válido. Porque eu entendi a explicação do Biguzeira, né? Era um time que precisava de confiança, era um time que precisava ver coisas dando certo, e era um time que precisava resetar um pouco a mente. Eu falei sobre isso, e falei que eu concordava 100%. Depois a gente teve o começo do segundo semestre, e a PEN joga um campeonato fora e fala que vai voltar pro Brasil de novo. E tá lá, tá, galera? Está gravado aí nos vídeos. E eu falei que eu não gostei dessa decisão. E aí muita gente falou, ué, Ale, pô, mas tu acabou um mês atrás, você falou que gostou, agora você não gostou mais? E não é a decisão, galera. No esporte, a grande maioria das decisões, a não ser que seja você dar um TK no seu amigo, que eu falo no futebol, você fazer um gol contra por querer, a grande maioria das decisões, elas não têm certo e errado, elas têm momentos. E elas têm coisas que vão trazer pra você, que você, aí o PEN sabe melhor que eu, que vai te auxiliar ou não. Eu, de fora, achei muito boa a decisão do Major. E se deu certo, né? Tanto que eu falei isso antes de começar o Major, eu concordei, falei, legal, quero ver. E a PEN chegou em quarto no Major. E também falei antes desses resultados de agora, que o que me preocupa não é ir pro Brasil ou não. E eu não tô dizendo que a PEN tá fazendo isso. Mas o que me preocupa é que parece que um pouco desse core da PEN tá querendo também um lado um pouco mais tranquilo, um lado muito mental tranquilo e pouco, talvez, né? Posso estar falando besteira, mas falo aqui com a minha sinceridade. Não acompanhei esses últimos dias da PEN, mas quando eles voltaram pro Brasil, eu não gostei.
Eu não gostei. Eu acho que a PEN é um time que precisa planificar e fazer um bootcamp, alguma coisa e algo que seja um pouco melhor. E não tá dando resultado, né? Infelizmente não tá dando resultado. Espero que eu esteja errado. Não estou jogando no ar nada, tá? É apenas uma questão de tentar entender mesmo. A PEN que foi um playoff de Fissure, tá? Foi para uma Blast Bounty, mas eu não tô conseguindo ver essa PEN dar aquele passo. Eu sei que essa PEN costuma dar esse passo no final do semestre, então eu confio também, tá, PEN? Mas só fica aqui um questionamento, né? Só fica aqui um questionamento que eu acho que algumas rotas podem ser corrigidas. A PEN perdeu para boa FUT, tá? FUT essa que depois ganhou da FaZe, tá? Então não foi uma derrota, não tem nada de vergonha, não tô levantando farol vermelho nenhum na PEN, tá? Apesar dos resultados desse semestre serem bem ruins, né? Primeira Fissure fora 2 derrotas, e M Colônia acabou ficando de fora no Stage 1. Depois a gente tem a Blast também perdendo rápido. Aí tem uma Fissure que foi boa mesmo, chega num playoff, foi uma boa Fissure. E agora, já, né, praticamente ali um mês depois, tem outro campeonato ruim. Então alguma coisa ali, eu sei que o Ricks e o Biguzeira vão acertar, tá? Eu só tô fazendo o questionamento, alguma correção de rota essa PEN vai ter que fazer para conseguir mandar bem. A gente sabe que eles podem, né? Infelizmente a PEN está fora. Outra derrota brasileira, mas é uma derrota que não, né, que não faz muita, não faz tanto barulho assim, a derrota da Legacy. A Legacy acabou perdendo para Liquid também, tá, galera? A Legacy que para mim tá fazendo um campeonato muito bom, acaba perdendo esse jogo aí. Para mim também é um jogo bom da Legacy, tá? Conseguir acompanhar essa Inferno, apesar da derrota, tá? A Legacy ganha um mapa com mais tranquilidade, perde um mapa também com controle da Liquid e faz um jogo bem parelho contra uma Liquid que sempre vai ser forte, ainda mais num campeonato desse level, né? Um campeonato que você não tem times tier S. Então é óbvio que esse jogo, para mim, ele é o que é. É o que é, a Legacy está classificada. Seria bem legal pegar esse top 4? Seria. Mas eu acho que no final já tá valendo e vamos ver como é que a Legacy vai nesses playoffs, tá? Os playoffs que já estão definidos. Nessa sexta-feira, 2 da manhã tem Fnatic e 3D Max, 5 da manhã tem Legacy FUT. FUT que eliminou PEN e FaZe. Imagina se eles não estão empolgados. Mas algo me diz que a Legacy vai ganhar dessa FUT aí e vai para essa semifinal contra o Heroic. Vocês acham que dá? Claro que, né? Acho, sempre dá, mas eu tô bem confiante para esse jogo da Legacy contra essa FUT aí. Bom time dessa FUT. Se a Legacy ganhar, no sabadão, pega a Heroic, tá, galera? Também jogo muito legal. Beleza, galera? Estamos juntos, então. Vamos que vamos. Obrigado por mais um vídeo, tá, galera? Amanhã a gente tem vídeo também. Amanhã a gente tem a estreia do G3X. Não vou conseguir acompanhar, tá? A gente já fez tudo, já tá tudo preparado, já passamos o plano de jogo. Agora também é óbvio que tem tempo ali para ver, mas como eu vou estar à noite lá, eu não vou conseguir ter esse tempo de acompanhar depois. Então eu vou fazer um vídeo informativo, tá? Falando sobre o jogo da Legacy, sobre o resultado da Legacy, e depois no sábado, quando eu fizer o vídeo sobre a semifinal da Fúria, eu falo um pouquinho mais sobre a Legacy, porque aí no sábado é descanso ali do G3X. Claro que a gente tem a nossa reunião de pós-jogo para fazer os detalhes e ver o que a gente vai preparar, mas aí a gente tem sábado e domingo para isso, aí dá tempo de eu conseguir dar uma olhadinha no meu hobby hoje em dia, que é o CS, e obrigado por vocês darem essa moral também, né, nesse hobby, que acredito que é o hobby de vocês também. A grande maioria aí trabalha, estuda e sempre que dá acompanha um pouquinho do CS. Obrigado pela moral de sempre, sou muito agradecido a Deus por ter vocês aí, galera. Tamo junto. Fúria, parabéns, viu?